eu preciso da sua ajuda, tá bom? E você fala assim, irmão, ore por mim. Ou se você vê que o irmão está precisando de uma oração, fala assim, irmão, posso orar por você? E isso vai levar a luz até a casa desse irmão, vai levar a luz até a família desse irmão. Senhor Jesus, a verdadeira atitude de quem anda e está na luz é arrepender-se. Portanto, nos arrependamos. Ainda lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Jesus, quem aqui quer ter a palavra dentro de você? Amém. Então peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você errou, por todos os momentos que você podia ter orado por uma pessoa e não orou. E a partir de hoje, o que nós temos que fazer é nós orarmos pelas pessoas, é nós estarmos nessa luz, porque quando nós estamos nessa luz, nós estamos no próprio Deus. Senhor Jesus, e ainda lá para terminar os versículos de Efésios 5, versículo, Senhor Jesus, Efésios 5,14, diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Fala assim para o irmão que está do teu lado, desperta, irmão. Amém, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, desperta, amém, Senhor Jesus. Por que já está na hora de despertar? Alguém sabe por que está na hora de despertar? Alguém sabe por que o momento de nós acordarmos chegou? Romanos, Senhor Jesus, Romanos capítulo 13. Senhor Jesus, Romanos 13, do 11 ao 12. Diz assim, ó. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então está na hora de acordar, sabe por quê? Porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Sabe, o Senhor, Ele está voltando e Ele está nas portas. Então o que a gente tem que fazer é acordar. Na imersão que a gente estava fazendo no início, né? Ela estava falando o seguinte, não ache que essa palavra é só para as outras pessoas, não. Não ache que você não pode praticar o que o Senhor está falando. Sabe por que você é capaz de praticar? Não é por você mesmo, mas é porque Cristo está dentro de nós. É porque nós temos a luz dentro de nós. Então está na hora de despertar, está na hora de acordar. A gente não pode mais viver de forma passiva na vida da igreja. Irmão Pedro, hoje na mensagem, ele estava falando, né? A igreja em Salvador, ela virou. A igreja na Colômbia, ela virou. E a igreja em Angicos, está virando? Amém. A igreja em Angicos, eu creio que já deu uma virada, mas ainda virar mais. Precisa virar um pouco mais. Nós precisamos estar mais ativos no plano de Deus. A gente precisa andar em amor como filhos amados. A gente precisa andar como filhos da luz. Versículo 12, né, ele diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Essas armas da luz nada mais é do que o falar profético, nada mais é do que a imersão, nada mais é do que desfrutar junto aos irmãos. Isso aqui não é coisa que a gente é impossível de praticarmos. Isso aqui é algo que nós podemos praticar porque nós temos acesso a esse Cristo. Esse Cristo já se tornou a nossa escada. E o falar profético é os nossos degraus, né? A partir do momento que a gente emerge no que o Senhor está falando, a gente está se conectando com Deus. A gente está andando como esses filhos da luz. Senhor Jesus, ainda 1 João, capítulo 2, Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A partir do momento que nós fizermos proveito desse Cristo
dessa luz que Ele tem nos dado. No momento que a gente começar a subir os degraus dessa escada celestial, sabe o que vai acontecer? As trevas elas serão dissipadas e a luz ela vai vencer todas as coisas. Não existirá mais treva, porque Deus é a própria luz. Senhor Jesus, agora para terminar, queria ler Efésios, novamente com os irmãos. Senhor Jesus, Efésios 5. Senhor Jesus, Efésios 5, do versículo 15 até o 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Senhor Jesus, aqui diz, que a gente não pode mais andar como nécios. Quem lembra aqui das virgens nécias? O que foi que elas fizeram? Elas simplesmente deixaram de comprar óleos para suas vasilhas. E o que aconteceu foi que quando o Senhor voltou, elas estavam nas trevas. Elas não tinham ido comprar óleo, o Senhor já não sabia mais quem era, e quando elas bateram na porta, o Senhor diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. No dia que o Senhor voltar, nós temos que estar na luz, nós temos que estar andando na luz. E aí quando Ele chegar, sabe o que Ele vai falar? Filho, aproveita o gozo do teu Senhor. Quem aqui quer ouvir o Senhor falando isso? Senhor Jesus, a gente só vai ouvir isso se de fato nós andarmos nessa luz. Eu queria contar uma experiência para os irmãos. Essa semana o Neguinho mandou a escala, estava na mensagem, e aí sempre que a gente está na mensagem, pelo menos eu fico com aquele peso de desfrutar mais, fica assim, eu tenho que desfrutar, porque eu tenho que passar para os irmãos o que eu desfrutei. E aí eu tive uma experiência legal no trabalho, que foi o seguinte: a imersão no Instituto, quando você clica lá para a imersão, tem os tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, 4, é no máximo 4. E aí quando eu chegava no trabalho, 7 e pouco da manhã, aí eu já abria lá na imersão, e aí eu li um tópico. Senhor Jesus, aí eu li aquele tópico, eu passava, não sei, 5, 10, 15 minutos com aquele tópico na cabeça, eu ficava desfrutando. Senhor, que a tua fé possa produzir em mim a obediência. Senhor, a obediência é para que o Senhor cresça em mim. E aí tinha alguma coisa para fazer, eu ia fazer aquela outra coisa, quando eu voltava ia para o tópico 2. E aí eu desfrutava do que o Senhor estava falando novamente na imersão. E aí passava o dia todo desfrutando da imersão dessa forma. Um negócio tão pequenininho, tão simples de nós desfrutarmos, mas que rende tanto espírito e vida para nós. Então eu queria encorajar os irmãos, eu queria também trazer esse encorajamento para mim, que não seja só nessa semana porque eu estava com a mensagem. Os irmãos, a partir de amanhã, vão para o trabalho, vão para a escola, para a faculdade. Quando a gente tiver um tempinho, vai até a imersão e desfruta do que o Senhor está falando. Tem a imersão do alimento diário, tem a imersão da mensagem. Nós temos a mensagem quando quisermos assistir. Então é isso que a gente tem que fazer. No decorrer de toda a semana, a gente tem que ir desfrutando. E aquele hino, aquele hino novo sobre a imersão, ou é o falar profético, ele fala que a imersão, ele nos dá coragem para ir às ruas. Então, a partir do momento que nós estivermos desfrutando dessa luz, que nós estivermos andando como filhos amados, não tem outra. O que a gente vai fazer é transbordar isso para outras pessoas. As pessoas olharão para a gente e vão assim tampar o olho de tanta luz que está vendo na gente. Tá certo? Senhor Jesus. Então, era isso que eu queria passar para os irmãos. 7h41. Não sei se os adolescentes vão compartilhar agora. É isso? Amém? Amém. Vai falar? Então, os adolescentes vêm para cá para frente. Amém. Senhor Jesus. Irmão, fui para a Fábrica Vencedores e que coisa maravilhosa. Fui totalmente renovado. Antes, no começo, eu não estava afim de ir. Aí Rômulo chegou, vai, Você vai. Aí eu falei, pode colocar meu nome. Aí eu fiquei pensando, para que eu fui mandar Rômulo colocar meu nome? Não estou afim de ir. Mas quando cheguei lá, irmãos, quando eu comecei a mergulhar nesse rio, eu saí totalmente renovado, cheio da palavra do Senhor. Chegamos lá, começamos a imergir na palavra, começamos os gritos de guerra. Irmão, depois a gente foi praticar tudo isso, quem estava imergindo, a gente foi para as ruas. Eu tive uma experiência muito boa, nas ruas, que a gente foi para um supermercado lá e para o estacionamento. Cheguei lá no supermercado, na hora que eu cheguei, eu vi um homem. Ele estava falando de celular, eu fui abordar outras pessoas, fiquei orando, mas eu não tirava o olho daquele homem. Parecia que o Senhor tinha dito, aquele é o escolhido. Aí eu fiquei, rodeando ele lá até ele terminar a ligação. Aí quando ele terminou a ligação, eu falei, agora é minha hora de brilhar, Aí cheguei lá, posso orar por você?
Ele ficou totalmente assustado, não esperava, né, que eu ia falar isso. Ele falou, pode. Irmãos, eu perguntei o nome dele, algumas necessidades. Ele ficou aberto para mim, né? E eu orei pela situação dele. Irmãos, no final ele adquiriu o kit. Ele falou, continue com esse encorajamento, né, que vocês estão tendo. Você é adolescente, já nas ruas, orando pelas pessoas. Irmão, isso não foi por mim mesmo. Foi o Senhor que trabalhou em mim. Irmãos, depois dessa hora, né, eu fiquei tão feliz, o Senhor destravou todos os meus conceitos e foi orar por mais gente, né? Fui para o estacionamento depois, orei pelas pessoas recebendo não, mas o Senhor falou, levanta a cabeça, não olha para o chão, a escada é Cristo, a porta dos céus, Senhor Jesus. E na imersão, irmãos, estava falando muito sobre a fé. Então, né, tentei trabalhar muito minha fé nessa saída. E sempre imergindo, né, em 15 minutos, a gente estava parando para imergir. Irmãos, ali eu fui renovado. Cada vez que nós íamos imergir, eu recebia mais um pouco mais, né, da palavra. Irmãos, a imersão, a gente pode achar, como o Romulo falou, um negócio tão simples, mas é o que é bem pequenininho, mas enche nós, né, da palavra do Senhor. Sobre essa verdade, né, que os irmãos estão passando para nós. Irmãos, precisamos imergir na palavra, é o que nos salva, né, nos traz a cura. Também devemos sair às ruas, porque o Senhor quer resgatar os seus amados. Amém. E para isso Ele está usando nós na terra hoje. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu vim compartilhar a minha experiência em Mossoró sobre a pregação. Bom, eu vou compartilhar a mesma experiência que eu compartilhei na reunião de Açu. E Mossoró, quer dizer. Bom, eu e meu grupo, que foi a compostura Raquel, Angelina, Stephanie e Gui. Bom, aí a gente foi lá para o centro da cidade e a gente estava passando em umas ruas que tinham umas lojinhas. Aí a gente decidiu entrar em uma lojinha que vendia capinha de celular, e tinha lá um moço. E eu cheguei lá, dei bom dia, e ele disse assim, se você for para passar, ele olhou, né, para o kit, e ele disse assim, se você quiser vender esse kit, eu não quero não, porque eu comprei um dia desses a um idoso com o seu neto. Aí eu disse, não, mas você aceita a oração? Ele aceitou a oração. Aí depois que a gente orou, ele disse assim, quanto é o kit? Aí eu disse o preço, e ele disse assim, pronto, eu vou querer para ajudar vocês. Aí ele disse, vocês estão a um passo à frente da minha irmã, porque ela não faz nada na igreja. Aí eu disse, mas Deus vai abençoar a sua irmã, ela vai agir. E eu pude ver como a palavra mudou a opinião dele, porque ele não estava com o sentimento de comprar o kit, né, de receber o kit. Mesmo assim, a palavra mudou ele. Ele decidiu pegar o kit e, se Deus quiser, ele vai ler e ele vai se alimentar. Amém. E ele vai dar frutos. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, a minha experiência foi que quando a gente foi, eu estava muito ansioso. Quando nós estávamos em casa lá com o pai não queria deixar, porque não sabia que era o responsável. Aí eu chorei, queria ir. Aí o pai deixou, aí falou com o tio João que era responsável, o tio João disse que era ele. Aí o pai deixou, aí eu fui. Aí, irmãos, quando eu voltei, eu me senti mais confiante nessas reuniões e mais alegre. Amém. Amém, irmãos, boa noite. Hoje eu estava servindo o serviço de criança, né, e vim para aqui para compartilhar. Eu não tenho uma experiência boa, né, porque eu não tive. Mas, como a Sofia disse, né, que ela foi pregar o evangelho para um irmão e ele disse que não queria um livro, mas no final quis, né. Eu e Rebeca, a gente foi numa loja de ótica e tinha 3 pessoas lá dentro. Aí, pronto, a gente entrou lá dentro, né? Aí a gente orou pelas pessoas que estavam lá dentro. Aí a gente ofereceu o kit. Só que eles já disseram que já tinha recebido os kits. E a gente foi falar para eles se alistarem na rede de cuidados. Só
que eles disseram o quê também? Que já tinha se alistado na rede de cuidados, né? Da igreja de Mossoró. Aí, eu saí para perguntar, para orar pelas pessoas, um bocado de vez. Mas, mesmo assim, as pessoas que eu já orei, eram as pessoas que já tinham entrado na rede de cuidado da igreja de Mossoró. Mas a gente pode ver, né? Que, mesmo a gente orando pelas pessoas, e as pessoas dizendo que não querem entrar nessa rede de cuidado, a gente não pode, né? Forçar a pessoa. Mas a gente pode ver, cada pessoa que a gente para, que vê que as pessoas já estão entrando na rede de cuidado da igreja de Mossoró, a gente vê que o evangelho já está avançando, né? Falta pouco para a gente conseguir ver que Deus está voltando, né? Amém. Amém, amém. A saída foi muito boa, né? Às vezes a gente acha que a experiência não é positiva. Eu vou dizer, a experiência positiva já começa quando você obedece ao que Deus está falando. Essa experiência já é mais positiva do que todas as outras que venham depois. Tá bom, irmãos? A obediência é a experiência, né, mais positiva que um cristão pode ter. Então, quando o Senhor, né, chama você para ir para algum canto, e você já obedece e vai, essa experiência já cobre todas as outras, porque as que virão depois já serão resultado da primeira atitude, que foi a obediência, da primeira experiência com Deus. Né? Então, independente, né, que as pessoas aceitem, recebam a sua oração, né, ou adquiram o kit ou não, tá bom? A sua experiência ela vai ser sempre positiva quando você obedece. Tá certo? Isso é para encorajar e não deixar, né, ninguém desencorajado quando sair para as ruas e perguntar se pode orar e a pessoa disser não, né? Como ontem, né, eu recebi, né, vários, né, sim, pode orar sim, né? E outros disse não. Então, né, não tem problema, as experiências são todas positivas, mano. Por quê? Não é positiva porque as pessoas aceitam, não é, tá certo? Positiva dependente da reação das pessoas, é o que eu estou dizendo, é isso, tá bom? Entenda o que eu quero dizer. A sua experiência ela é positiva, não é dependente da reação das pessoas, não tem nada a ver, é dependente da sua reação, tá bom? É que vai dizer se a experiência é positiva ou não. Então, quando você, né, obedece, já quer dizer que todas as suas experiências o dia inteiro são todas positivas, amém? Todas positivas, independentemente dos contatos, das pessoas que serão contatadas por você. Tá bom? Então, todos nós tivemos experiências ontem, né, positivas. Amém? Senhor Jesus, estava vendo aqui na palavra, né, vamos estar compartilhando, e aí lá em 1 João, quando o Senhor fala de luz, está sempre, né, atrelada à verdade. Tá bom? Você vê lá em João capítulo 3, no versículo 21, a luz está, né, associada à verdade. Em 1 João, que também, vamos ler o versículo, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim, leu 5, eu acho que não leu 6. Mas, senhora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Perceba, aqui ele não diz, não estamos na luz. Percebeu agora? Porque ele vem falando de luz aqui, é ou não é? Aí ele troca pela, não pratica Então isso quer dizer que automaticamente, quando nós praticamos a verdade, onde nós estamos? Na luz. Está vendo? Então o segredo para andar na luz, tá certo? Andar como filho da luz é o quê?
praticar a verdade, né? Não é andar na verdade, praticar a verdade fica mais claro para nós. Então, quando nós praticamos a verdade, praticar a verdade, irmãos, é praticar o quê? É obedecer a palavra que o Senhor está dispensando a nós hoje. Tá bom? É o que o Senhor está dispensando a nós hoje. É a direção que Deus está dando para nós hoje. Quando eu pratico isso, isso quer dizer que eu estou aonde? Na luz. Certo? E andando na luz, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ver você como filhos da luz. Né? Lá em João, capítulo 3, como leu também, que nós vimos, olha só como está totalmente... Versículo 21, diz assim, olha só, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, está vendo? A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. O outro versículo, né? A gente estava falando da luz e da verdade, lá em 1 João. E esse aqui, ele diz assim, aproxima-se da luz. Então, o contrário, quando nós não praticamos a verdade, o que Deus tem falado, o que é que acontece? Quem pratica, aproxima-se da luz. Quanto mais você pratica, mais você se aproxima. Isso é prático, isso não é teórico, isso não é ler a Bíblia, não é teoria. Isso é prático, certo? Quem pratica, aproxima-se. Então também quem não pratica, o que é que acontece? Distancia-se da luz. Certo? Como diz lá no outro versículo, né? A verdade não está nele, por quê? Porque não pratica. A verdade não está nele. Ele mostra lá em 1 João, né? Que ele é mentiroso. Tá certo? Ele não está na luz também. Tá? Como é muito sério, né? Que nós estamos recebendo, né, a direção de Deus hoje para nós, a direção atual que Deus tem nos dado, tá bom? Tudo que Deus tem falado está na palavra. Tudo que Deus tem dispensado a nós está na palavra. Né? Próxima semana, nós vamos entrar, tá certo? Na mensagem que fala sobre o Espírito. Cadê o título da mensagem? Você tem aí? Na próxima semana, olha aí. Encher-se do Espírito, lá em Efésios, tá bom também, 5,18, né? 5,18. Encher-se do Espírito. Como? Aí ele mostra, falando. O que Deus tem nos dado hoje, né, com respeito, por exemplo, à imersão na palavra. Se Deus fala de imersão na palavra, então quando eu pratico isso, eu estou me aproximando de quê? Da luz. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Entendeu agora? Para ser mais prático. Mas também, olha só, o contrário. O que acontece? Por mais que você diga que está na luz, se você não reage, não pratica o que Deus está falando, o que acontece? Se afasta da luz. Mas é uma coisa tão tremenda que muitas vezes, né, nós achamos que estamos, né, na luz. Certo? Mas quem está na luz, né, não julga o seu irmão. Então, se você vê o irmão praticando o que Deus está falando, olha só como é. Você se julga estar na luz, mas na verdade quem está na luz? Quem está praticando o que Deus está falando.
Está vendo aí como é grave, né? Como é sério? Isso eu estou falando, né? Porque muitas vezes a gente está numa reunião e a gente começa, né, a querer, né, ajudar os irmãos a entrar, tá certo? A praticar o que Deus tem falado. E aí, irmãos, todos nós precisamos, né, entrar. Tá bom entrar nisso sem conceito, sem tradição, sem velharia. Vamos apenas, né, nos aproximar da luz, amém? Vamos praticar, por quê? Porque eu quero me aproximar da luz. Eu não quero, né, viver aí o contrário, tá bom? Me distanciar da luz. Preste atenção, não é... Eu posso ler a Bíblia todo dia, e ainda assim eu não estar na luz. Entendeu? Está certo? Eu posso estar lendo isso todo dia, não perder uma reunião, mas mesmo assim eu ainda posso não estar na luz. É. Mas a palavra de Deus não é luz, não é assim que ele diz? Mas eu estou lendo a palavra não é luz? É luz, quando ela é aplicada em você. Tá bom? Isso aqui é uma luz? É uma lâmpada, né? Isso aqui é uma luz. É uma luz. Mas para ela acender, para ela brilhar, precisa o quê? Precisa clicar no optor. Por mais que ela diga que é a luz, ela só acende se alguém for lá e... né, ela só faz a função dela se alguém for lá e mandar energia para ela. Tá bom? Então a gente precisa, né, se conectar a Deus por meio de praticar a verdade. E Ele, como luz, se aproxima de nós. E aí nós conseguimos, né, viver o que muitos irmãos estão vivendo. Bom, irmãos, uns irmãos estão vivendo. E estão vivendo numa simplicidade tão grande que a gente acha que... certo? Você acha que é uma coisa sobrenatural, assim, para você fazer, mas não é. É sobrenatural o que eles estão vivendo, mas o que eles estão, né, o meio que eles estão vivendo isso é muito simples. Né, o meio que os irmãos estão fazendo é muito simples, é sair às ruas e, né, orar pelas pessoas. Quem faz? Tá, Israel, né, compartilhou aqui a experiência dele. Foi, né? Vai a palavra, 15 minutos, vai a palavra, lê a palavra, repete a palavra. Isso aí ficou na nossa, né, ficou impregnado, né? Levanta a cabeça, não olha para o chão, a escada aí, Cristo, né? A porta dos céus. A gente falou isso muito, leu isso muitas vezes, isso para sair agora, eu vou dizer a você, não sai nunca mais, só se você tiver um Alzheimer, pode sair. Mas isso não sai nunca mais, tá bom? Isso aí não vai sair nunca mais. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. É infundir essa palavra em nós e não sair mais de nós. E aí você, né, se aproxima da luz e você consegue andar na luz como filho, né? Sérgio compartilhou algo ontem no grupo, né, com respeito ao que o João está falando. Sim. O Sérgio compartilhou esse versículo de Mateus 6, 22, 23. Tá bom? Aí esse versículo do 22, 23 de Mateus capítulo 6 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. A luz ser trevas, como? Né, como o João compartilhou, né? Irmãos, nós temos, né, a luz que vem de Deus, que é a verdade, é a realidade, né, trabalhada em nós, vivida em nós, mas também nós temos uma luz própria, que essa luz própria nossa, que muitas vezes, né, quer nos dar uma direção que não é a direção que o Senhor está dando, não é a visão que o Senhor está mostrando para nós. Essa luz, ela é trevas. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender. Mas existe isso em nós, existe uma luz que é em nós, que nós conseguimos ver, que elas são trevas, tá bom? Então, o bom é o quê?
A mensagem que a gente vai entrar agora essa semana, né? Encher-se do Espírito, né? Isso aí vai ser a nossa salvação, tá bom, irmão? Então vamos imergir nisso aí, encher-se do Espírito. Amém. A semana a gente vai saber exatamente o que é imersão. Olha só para que serve a imersão. Para quê? Encher-se do Espírito. Não é assim? Falando entre vós, com salmos, né? Com hinos, com cânticos espirituais. Então isso é bíblico, irmãos, tá vendo? É bíblico. Né? Então a gente precisa praticar isso. Tá bom? Se Deus está nos dando uma maneira nova, diferente, vamos imergir. Né? Venha imergir, venha mergulhar. Né? Amém? Senhor Jesus, para a gente concluir, né, a reunião, Senhor Jesus, essa semana, acho que foi no último dia do mês,